Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Tetê Pereira e eu sou professora de artesanato e de crochê. Eu já trabalho com artesanato há muito tempo. Então agora venho me dedicando bastante ao crochê. Então, assim, eu tenho procurado vir assim para mostrar a vocês que o crochê é fácil, que não é uma coisa difícil, qualquer um pode fazer. E o que eu quero é assim, que vocês estejam sempre por aqui. Então hoje eu vim aqui, eu vou mostrar um queridinho de todos, que é o suplá. Então nós vamos assim tirar algumas dúvidas do início do suplá, os aumentos, né? Como é que você faz aquele encontro da carreira para que fique assim imperceptível, né? Então é isso que eu pretendo ensinar. Tomara que todo mundo esteja querendo aprender isso, porque é o que eu digo. Às vezes, uma informação que vocês já até têm, no meio de tudo, vocês vão aprender uma coisa nova, um detalhezinho, uma coisa que eu vou falar que às vezes você não sabe. Todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, vou virar a câmera para poder iniciar o trabalho, ok? Então, vamos lá. Eu usei, aqui para o nosso trabalho, eu usei o barbante Euro Roma, número 6. Eu gosto muito de trabalhar com esse barbante. Então, é assim, lógico que eu estou fazendo um suplá um pouco mais rústico, né? Então, ele fica bonito, porque tem cores bem legais, que dá para você misturar e fazer 2 de cada, enfim. Fica bem legal. Eu estou fazendo assim, olha, vinho e lilás. E a terceira cor que eu vou juntar com esses, talvez seja um mostarda. Eu acho que vai ficar bem bonito. Então, eu também uso tesoura. A agulha que eu estou usando é número 3,5, tá? E aí, vamos iniciar. Então, olha só. Nós começamos o suplá com um anel mágico. Então, vocês, por favor, assim, vão anotando devagarinho a receita, porque eu vou falar a receita aqui. Então, é para prestar atenção e, ao mesmo tempo, estar com o caderninho na mão e tentando anotar. Porque, assim, fazer depois, né? Anota agora e vai fazendo o que der para fazer para não ficar muito atrasado. Então, eu fiz partes dele e aí vou mostrando para agilizar, senão não tem hora para acabar, né? Então, vamos lá. Olha, eu iniciei com um anel mágico e dentro do anel mágico, olha, eu vou colocar 16 pontos. Aqui eu fiz o anel mágico, faço uma correntinha. Essa correntinha aqui, ela já é o primeiro ponto do anel mágico, a primeira correntinha das 3 que eu vou colocar, das 3 que eu vou colocar aqui. Então, você inicia aqui no anel mágico com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas, elas simbolizam a altura de um ponto alto. É assim, isso é muito relativo, tá, gente? Porque às vezes, com 2 correntinhas, você consegue ter a altura do seu ponto alto. Isso depende muito da tensão do ponto da pessoa. Então, eu vou colocar aqui dentro do anel mágico 16 pontos. Quer dizer, o primeiro aqui já foi feito, que é a correntinha. E aí, as 3 correntinhas. E agora, então, vou botar mais 15 pontos altos aqui dentro. Então, é assim, isso tudo, todas as informações que eu vou passar aqui, elas são importantes, lógico, mas também você tem que ver qual é a tensão do seu ponto, como ele fica, qual é o tamanho do seu ponto, né, a altura dele. Isso é importante, que às vezes uma pessoa que tem um ponto mais apertadinho, ela vai fazer o mesmo trabalho que eu ou que outro e vai ficar diferente. Tem pessoas que têm um ponto um pouco mais largo, outras têm um ponto um pouco mais apertadinho. O ponto é único, cada um tem o seu. Então, vamos lá, vamos contar, olha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ainda falta mais 4. 12, 13,
14 e 15. Então, agora, eu tenho 16 pontos. Então, aqui, ó, eu vou segurar todos os pontos aqui, vou pegar esse fiozinho mais curto e vou puxar para fechar o anel mágico. Então, é assim, no começo você nem precisa fazer muita questão de fechar tudo, porque senão às vezes acaba ficando muito duro de você trabalhar, né? Então, vamos continuar agora. Então, aqui, olha só, eu tenho 16, vou contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 pontos e eu vou arrematar esse último ponto aqui, ó, no alto das 3 primeiras correntinhas que eu fiz. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3. E aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou colocar a minha agulha e vou puxar o fio lá atrás e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Então, tá arrematado aqui o círculo que eu iniciei de 16 pontos. Agora, nós vamos começar a fazer as carreiras. Essa carreira agora é toda de aumento. Então, em cima de cada ponto da carreira inferior, né, que é essa aqui, nós vamos fazer 2 pontos em cada ponto da base. Só que assim, eu faço dessa maneira, eu acho que para mim dá muito certo. Eu vou ensinar dessa maneira e depois vou passar para uma maneira seguinte, ok? Para vocês verem a diferença. Então, vamos lá, ó. Eu faço 3 correntinhas. Muitas vezes, você pode, em vez de fazer 3 correntinhas aqui, você pode também fazer 2 correntinhas. Isso vai depender da altura do seu ponto. Então, olha só, essas 3 correntinhas que eu vou fazer aqui, elas são importantes porque ela que vai dar a junção do trabalho. Então, mas você não conta ela como ponto. Como essa carreira agora é uma carreira de aumentos e eu tenho que fazer 2 pontos em cada ponto de base, aqui nesse mesmo ponto onde eu levantei as correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui, ó, eu faço nesse mesmo lugar aqui, eu faço 2 pontos altos. E eu vou seguir por toda a carreira fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, olha, fiz o segundo ponto alto, eu vou mostrar a correntinha e 2 pontos altos saindo do mesmo lugar, tá vendo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, nesse próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Essa é uma forma que eu acho que fica muito boa na hora da junção. É claro que você tem que fazer assim, tomando cuidado, para o ponto não torcer, para você fazer assim todos os pontos com o mesmo tamanho. Isso é importante, porque se você não faz o ponto com uma certa frequência, assim, ele mais ou menos igual, né? Acaba deformando o trabalho. Então, isso é importante, fazer do mesmo tamanho. E uma maneira de você sentir se o seu ponto está certinho é quando a linha fica assim, ó, no pescocinho da agulha, né? Que ela fique bem assim, que ela deslize, mas que ela não esteja larga demais. Então, ó, vou fazendo 2 pontos em cada ponto de base. No final aqui, eu terei 33 pontos, né? Mas eu vou explicar por quê. Normalmente, se eu não tivesse colocado aquelas 3 correntinhas de início, eu ia ter 32 pontos, né? Porque eu tô dobrando. Mas como eu fiz aquelas 3 correntinhas, que também podem ser substituídas por 2 correntinhas, isso vai depender do seu ponto, vai depender de você. Então, em vez de começar com 3, você também pode começar com 2 correntinhas.
Então, aqui, ó, mais 2. Aqui, mais 2. Então, vamos recapitular. Eu comecei com um anel mágico com 16 pontos. Depois, eu fechei com ponto baixíssimo e subi 3 correntinhas. Nesse mesmo ponto das 3 correntinhas, eu coloquei 2 pontos altos. E eu segui a carreira toda fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, agora aqui, ó, eu já cheguei aqui, ó, no meu último ponto, né, da carreira. E como é que eu vou fazer essa junção? Eu venho aqui, ó, aqui são as 3 correntinhas, 1, 2, 3. Eu venho aqui, ó, no alto do ponto alto, do primeiro ponto alto, e arremato com um ponto baixíssimo, ó. Vou arrematar com um ponto baixíssimo. Olha aqui o que aconteceu. Essas 2 correntinhas aqui, ó, essas 3 correntinhas que eu fiz, ela fica por baixo do ponto, tá vendo? E aí eu tenho que ajeitar isso, tá vendo? Olha, ficou 2 pontos, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, e aqui também eu terminei com 2 pontos juntos. Então, toda vez que eu for arrematar essa carreira, vou fazer novamente. Eu vou ignorar essas 3 correntinhas de início, ou 2, se você quiser, e eu venho aqui, ó, no alto do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Para isso, seu ponto tem que estar bem acertadinho aqui na agulha, tá bom? Tem que estar bem firminho. Então, agora eu vou continuar. Vou fazer mais 3 correntinhas, uma laçada. E agora, como é a minha carreira? A minha carreira é assim, um ponto baixo e um aumento. Então, agora, olha só, eu vou fazer aqui o ponto eu vou fazer o ponto baixo aqui, ó, peraí. Vou fazer o ponto baixo aqui, no mesmo lugar da correntinha, tá? Opa. E agora eu vou fazer um ponto baixo. Peraí, deixa eu ver aqui. Um ponto baixo. Não, gente, espera aí, só um minuto. Subi 3 correntinhas. E agora, nesse mesmo lugar, eu vou botar um ponto baixo, um ponto alto. Opa! Espera aí que tá embolando a minha linha aqui. E eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Novamente, ó, um ponto alto. Então, gente, olha só, quando eu faço esse ponto aqui junto com a correntinha, ele já é o primeiro ponto da carreira. Eu me embolei e, na verdade, eu tenho que explicar isso para vocês. Olha, eu fiz as 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar das correntinhas. E aí, depois eu vou fazer 2 juntos, que é o aumento. Então, essa carreira toda será assim. Um ponto alto, um aumento. Um ponto alto e agora um aumento. Ó, agora, novamente, o aumento quer dizer 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, agora aqui, ó, um ponto alto. E aí, essas carreiras de aumentos, elas serão assim, gradativas. Cada carreira terá um número de aumento de pontos, né, entre os aumentos. Então, é assim, ó, nessa toda você vai começar e terminar fazendo um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Até o fim, até nós encontrarmos aqui o nosso ponto para fazer o encontro da carreira. Então, ó. Então, vamos lá, ó. Um ponto
e um aumento. Toda a carreira assim. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Aqui. Então, gente, olha só, peraí que eu acabei não fazendo aqui, ó. Um ponto, um aumento. Um ponto e agora um aumento. Então, até o final da carreira, eu vou fazer, que é para poder mostrar a vocês aqui, novamente, onde vocês vão arrematar a carreira aqui no final, tá? Então, depois dessa carreira aqui que nós vamos terminar, eu já vou partir para uma outra informação para vocês. Então, recapitulando, começamos com 16 pontos no anel mágico. Aí eu dobrei o anel, dobrei o número de pontos, né? E aí eu subi com 3 correntinhas, né? Não, fiz os 16 pontos, fechei com um ponto baixíssimo, subi 3 correntinhas. E aí, nesse mesmo ponto, eu coloquei mais 2 pontos. Então, de início, ficaram 3 pontos no mesmo lugar. E aí, depois eu fiz toda a carreira, 2 pontos em cada ponto de base. No finalzinho da carreira, eu terminei fazendo um ponto baixíssimo no alto do primeiro ponto alto. Eu ignorei aquelas 3 correntinhas. Elas ficaram por baixo do meu trabalho, fazendo como se fosse assim um suporte, né? Uma bainha para a carreira. Então, aquelas 3 correntinhas ficam por baixo do trabalho, o que dá um acabamento bom, tá bom? É assim, no finalzinho você vai ver que as carreiras ficam assim, certinhas, né? Então, aqui ó, tem 2, agora chegou aqui a vez do aumento. Então, agora aqui, ó. Aqui é o aumento. Mais uma vez um ponto. Um aumento. Um ponto. Um aumento. E aqui eu vou terminar com um ponto, ó. Então, agora, como eu termino essa carreira? Eu vou ignorar aqui, ó. Peraí, gente. É um ponto. Não, peraí. Ele tem que terminar, aqui, ó, o aumento, ó. Vamos lá, volta tudo, ó. Aqui, um ponto, um aumento. Aqui, um aumento, novamente. Aqui, um ponto. Tá certo. Um aumento. E aqui, um ponto. Então, aqui, ó, eu venho aqui, ó, no alto do meu do ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho que estar com o ponto bem justinho aqui na minha agulha. Venho aqui e arremato. Tá aqui. Então, você vai acertar, você vai acomodar o ponto e vai fazer toda a carreira assim. Agora eu vou mostrar para vocês uma forma também, só abrindo um parênteses aqui, que é assim, ó. Também tem uma forma de você aumentar a carreira assim, ó. Você faz aqui no comecinho, você vai fazer um ponto. E agora você vai começar a partir daqui, do segundo ponto, você vai fazer 2 pontos
em cada ponto de base, tá? Eu fiz aqui 16 pontos. Isso aqui é só um exemplo para mostrar que tem outra forma de você aumentar a carreira e fazer esse encontro aqui, que ele fica imperceptível, né? Então, olha só, você vem, levantei 3 correntinhas aqui e o resto todo eu vou fazer 2 pontos, porque essa carreira é uma carreira de aumentos. Então, olha, 2 pontos, 2 pontos. Opa, abriu a linha aqui. Eu tô fazendo dessa forma porque às vezes para algumas pessoas aquela forma que eu faço pode ser um pouco mais difícil. Como vocês estão iniciando o crochê, né? Tem algumas pessoas que são experientes, mas a maioria são pessoas que ainda estão caminhando, né? Então, às vezes, dessa forma aqui fica mais fácil. Ali naquele exemplo que eu dei, quando você coloca o ponto junto com aquelas 3 correntinhas, você já está contando com ele como sendo um ponto já. Aqui não, aqui você vai chegar no final e você vai colocar o ponto que ficou faltando. Então, vamos lá até o finalzinho para vocês entenderem, ó. Eu tô fazendo 2 pontos em cada ponto de base. Só o início é que eu fiz um pontinho só, um ponto alto só. E existem outras formas de você fazer esse encontro, tá? Mas nós vamos, assim, hoje falar só desses 2. E dando mais importância a esse primeiro que eu fiz. Então, olha só, vem. Aqui eu vou fazer o outro ponto do aumento. Ó. 2 pontos em cada ponto de base. Eu gosto de fazer assim, de mostrar, porque as pessoas se adaptam, cada uma se adapta para si, né? Eu gosto mais assim, enfim. Então agora aqui, ó, eu cheguei no finalzinho da minha carreira e aqui, ó, eu vou fazer o ponto, vou fazer um ponto aqui, ó, bem na raiz dessas 3 correntinhas para completar, para ficar o segundo ponto aqui, que eu teria que botar 2 e eu iniciei só com 1. Então eu venho, ó, aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, bem no comecinho dos 3 pontos, das 3 correntinhas que eu iniciei, eu vou colocar mais um ponto e aqui, ó, eu fecho no alto da 3ª correntinha. Então, essa é uma forma também que fica bem bacana, fica assim, um resultado ótimo, que você também não vê a emenda da carreira. E aí depois é só seguir. O que você vai fazer? Você vai levantar um ponto aqui, levantar os 3 pontos e vai começar um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Vai seguir os aumentos como tem que ser feito, tá? Então agora, gente, olha só. Eu fiz já essa base aqui, já mostrei como é que faz esse encontro, né? Então, assim, olhando, lógico, quando você vê o aumento, de acordo com a linha, você vê, assim, um ponto mais encaroçadinho, né? Mas você não consegue ver onde é o início do trabalho, onde é o encontro do trabalho. Fica muito bom. Eu gosto muito. Então, agora, é assim. Eu vou mostrar agora os pedaços que eu já fiz, que já estão adiantados. Depois que eu fiz essa carreira de um ponto e um aumento, eu farei 2 pontos e um aumento, tá aqui, ó, 2 pontos e um aumento. Depois eu farei a carreira de 3 pontos e um aumento, vou fazer da mesma forma, vou começar com 3 correntinhas, vou botar o ponto já da carreira junto com a correntinha e vou fazer 3 pontos e um aumento, depois 4 pontos e um aumento, e sempre assim, vou pular aquelas 3 correntinhas do início e vou arrematar no alto do primeiro ponto alto. Então você vai fazer
os aumentos de acordo com o número de carreiras que você quer, né? Aqui no caso, eu fiz até 6 pontos e um aumento. E essa carreira aqui toda, eu fiz uma carreira toda ela de ponto alto, sem aumento e sem diminuição. Então, é uma base para eu começar a fazer o bico do meu trabalho. Então, você começa com 16, aqui você dobra o número de pontos. A primeira carreira, depois da dobra do número de pontos, é 1 ponto e um aumento. Depois, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento. E a última carreira é uma carreira toda de pontos altos, ponto sobre ponto. Então, agora, a partir daí, olha, esse meu suplá aqui, ele ficou com 26 centímetros, assim, sem o bico, né? Então, é assim, normalmente o suplá, ele é assim, ele tem uma medida de 34 a 38 centímetros. Hoje você tem muito prato grande, né? Maior do que era normal, né? Hoje os pratos são maiores, então você tem que fazer o suplá um pouco maior do que o prato para poder sobressair. E eu penso assim, que o miolo do suplá, ele não precisa ser tão rebuscado, porque o prato vai ficar em cima. O interessante sempre é a borda do trabalho, né? O bico que você vai fazer em volta do trabalho. Então, vamos lá. Agora, ó, eu vou mostrar, depois que eu fiz toda essa carreira, né? Peraí que eu tô com... Depois que eu fiz o trabalho todo do suplá, eu levantei 5 correntinhas, ó, vou fazer lá novamente, ó. Eu levantei 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu fiz assim, ó, eu pulei 2 pontos na base e no terceiro ponto eu faço um ponto baixíssimo. Novamente eu vou fazer 5 correntinhas, 4, 5, vou pular 2 de base e no terceiro eu faço um ponto baixíssimo. Então, toda a volta do trabalho eu vou fazer isso, porque essa é a base do bico do meu suplá. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu pulo 2 de base e no terceiro eu faço um ponto baixíssimo. É importante no final disso tudo, né, que a volta toda tenha um número par de alcinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu falo isso porque, assim, eu entendo que o crochê é um trabalho muito democrático, sabe? Às vezes, você pode cometer um errinho, mas aquele erro é tão imperceptível que dá para você... pular, entendeu? Você não precisa ir lá no final desmanchar tudo. Eu sei que existem pessoas perfeccionistas, mas dá para você fazer isso. Então, assim, no final de tudo, você tem que ter um número par. Então, eu não gosto de falar assim, vão dar tantas alcinhas. Não, o importante é que dê um número par de alcinhas, tá bom? 1, 2, 3 e aqui, ó. Então, agora eu já fiz um número bom, vocês provavelmente já entenderam que toda a volta do suplá será feito alcinhas. 5 pontos, pula 2 pontos de base, faz um ponto baixíssimo no próximo ponto, mais 5 correntinhas e por aí vai. Então, vocês vão fazer assim até chegar aqui novamente. Então, aqui, ó, eu faço assim, ó. Eu terminei, né? Juntei aqui, tem uma alcinha aqui que eu juntei aqui, junto com essa. E aí, aqui dentro dessa primeira argolinha, eu vou fazer 2 correntinhas, porque eu vou preencher toda essa alcinha aqui com meio pontos altos. Então, olha só, eu vou fazer 10 meios pontos aqui dentro, ó. Essas 3 aqui do início foi porque eu levantei as correntinhas. Então, é assim, ó, meio ponto, você sabe como é. Você dá uma laçada,
vai lá, busca, vamos lá, dá uma laçada na linha, entra na argolinha, na alcinha, puxa, fica com 3 alcinhas na agulha. Aí você vai, dá uma laçada e puxa as 3 juntas. Então, você vai fazer 10 pontos assim. 10 pontos aqui dentro da alça. Parece que não vai dar, mas vai dar, tá bom? Porque assim, normalmente, quando você faz 5 pontos, 5 correntinhas, ou enfim, até mesmo dentro de um círculo, quando você coloca 5 pontos, para preencher, você tem que fazer o dobro, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui eu fiz 10 meios pontos. E agora eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó, essa linhazinha aqui é aquela linha onde eu dei o nó, tá? Eu já arrematei ela aqui por dentro. Vou cortar, deixa eu cortar aqui, ó. Ó. Vou cortar ela aqui por dentro, ela já tá arrematada, tá? Então, olha aqui. Eu fiz os 10 meio pontos aqui. Aí eu vou fazer, peraí, deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Eu desmanchei. Então, agora, ó, eu vou fazer uma correntinha. E aqui, ó, bem no meinho das 5, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, por que é importante ter número par? Porque uma você vai fazer, vai preencher toda de meio ponto, e a outra você só vai fazer isso, só o encontro. Então, agora eu vou fazer uma correntinha e já vou partir para preencher essa alcinha aqui. Então, olha só como é que fica. Aqui eu já fiz o meu primeiro meio ponto, ó. Mas eu vou voltar para mostrar, ó. Eu preenchi aqui de meio ponto, aí fiz uma correntinha e no meio das 5 aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Fiz outra correntinha e agora já estou fazendo o primeiro meio ponto que eu vou fazer, que eu vou colocar nessa alcinha. Então vamos lá. Aqui ainda faltam 9 meio pontos. Então vou fazer até o fim dessa maneira. É o início do meu bico do meu trabalho, né? Ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, isso aqui, olha, quando ele ficar assim enrugadinho, você vai dar uma ajeitada no seu trabalho, né? Vai acomodando ele. Eu digo assim, sempre acomodando, nunca você estica muito o trabalho, tá bom? Sempre você acomoda, você vai viciando o seu trabalho do jeito que você quer. Então, agora, ó, vem, faz uma correntinha, e aí aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e volta a fazer mais 10 meio pontos. Ó, 2, 3, 4. E assim, o crochê, como você repete muitas vezes, né, aquele tema, né, você acaba fazendo automaticamente. Você sabe que nessa carreira toda será feita assim. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 7, 8, 9. E o último aqui, 10. Então, agora, no finzinho de tudo, porque aqui eu vou parar para continuar ali, eu vou fazer uma correntinha. Aqui, ó, na terceira correntinha de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo e mais uma correntinha. E, logicamente, se aqui tivesse outra alcinha, eu ia continuar o trabalho. Então, toda a volta do suplá você vai fazer dessa forma, tá bom? Então, aqui, deixa eu mostrar aqui um exemplo. Peraí. Ó. Eu fiz aqui, ó, toda a volta do trabalho,
né? E aqui eu já até tô iniciando o bico do crochê, tá? O bico para finalizar. Ele é bem bonito. Então, vamos lá, ó. Como é que eu começo aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês e aí depois aqui vou caminhar, continuando, tá? Então, quando eu cheguei aqui, ó, eu fiz a correntinha. Aí eu venho, eu faço uma correntinha e eu pulo o primeiro ponto, meio ponto, eu pulo. E aí eu faço um ponto baixo, um ponto baixo. Daí eu faço um meio ponto, um ponto picô, um meio ponto, um ponto picô. Vou fazer tudo, tá? Estou só dizendo o que eu vou fazer. Um meio ponto, um ponto picô, um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto, porque aqui, ó, até aqui eu fiz meio ponto e aqui eu fiz o ponto alto, para justamente, ó, esse pontinho aqui do meio, ele ficar mais alto. Então, ele parece uma coroinha, né? Então, aqui eu vou fazer um ponto picô, meio ponto, um ponto picô, um meio ponto, um ponto picô e aqui um meio ponto. E aqui, ó, o 10º ponto eu vou pular. Eu vou pular direto para outra alcinha, pulando esse primeiro ponto aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui, ó, para vocês entenderem. Então, olha só, eu fiz o último ponto aqui, né? Eu venho, olha, eu pulo esse primeiro meio ponto, aquele pedacinho que eu fiz, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, eu vou pular ele. Então, eu venho aqui, ó, logo aqui, nesse segundo meio ponto, ó, vou fazer um meio ponto, ó, juntou um com o outro. E aí, vou fazer o ponto picô. Olha o ponto picô como é. 1, 2, 3 correntinhas. E eu faço um ponto baixíssimo, ó, no primeiro ponto de base, ó, na primeira correntinha. O ponto picô assim, ele fica uma bolinha. Tá vendo aqui, ó? Ele fica uma bolinha. Então, vamos lá. Agora, continuando. Um meio ponto. E um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Um meio ponto. E novamente um ponto picô. Então, de cada lado aqui, eu vou ter 3 meios pontos e 3 pontos picô. Tá vendo? Então, agora aqui, ó, eu já vou fazer aqui, ó, no próximo ponto, ó. Aqui nesse central, eu vou fazer um ponto alto. Espera aí. Não, é aqui, ó. É aqui, ó, nesse aqui, no próximo, tá? Um ponto alto. Um ponto picô. Ó, já chegou um nozinho aqui, depois eu vou arrematar esse nozinho, tá? Aqui, ó. Um ponto alto. Então, ficou, ó, 2 pontos altos e um picô. E agora eu vou fazer, ó, o contrário, tá? Daqui pra cá eu já começo com o picô. Porque eu já tô fazendo o outro lado da coroinha, tá bom? Então, aqui, ó, eu faço um meio ponto. No próximo ponto, né, ó. Um picô. Um meio ponto. Um picô. Olha. E aqui um meio ponto.
Pulei um. Pera aí, gente, que eu tô vendo aqui um errinho. Pera aí. 1, 2, 3. Não, aqui, ó, vou desmanchar esse pedacinho aqui. Porque depois dos 3 aqui, ó, os 3 meios pontos, aqui, ó, eu vou fazer aqui no centro, ó, o ponto alto, 3 correntinhas para fazer o picô, tá? Aqui eu vou dar uma laçada e vou colocar no mesmo lugar, no mesmo lugar? No mesmo lugar o outro ponto alto. Aí eu vou fazer 3 correntinhas para fazer o picô. Um meio ponto. Opa! Isso mesmo, gente. Aqui, ó, 3 correntinhas. Um meio ponto. Opa! Um picô. Porque quando eu faço aqui desse lado, eu tô fazendo o espelho do outro, né? E aqui um meio ponto. Então, agora aqui, ó, eu vou pular esse pontinho aqui e já vou fazer lá do outro lado. Então, aqui eu também pulo esse primeiro aqui, ó, e venho logo aqui, ó. E aí, eu vou continuar fazendo da mesma forma, olha. Eu vou fazer um meio ponto, um ponto picô. Ponto picô são 3 correntinhas. Olha aqui, gente. Pera aí. É aqui, ó. É aqui, ó. É no alto. Esse aqui, aqui eu também fiz isso. Eu fiz aqui no primeiro. E não é no segundo ponto aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó. Em vez de ser aqui, é aqui, tá? Eu tô pulando esse aqui. Aí faz esse. Aí vai dar uma conta certinha lá, ó. Aí eu vou fazer 3 correntinhas, um ponto picô, 3 correntinhas, um meio ponto, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo e um meio ponto. Então vamos lá, gente. Considere a partir daqui o biquinho mais certinho, tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer no alto aqui, eu vou fazer vou fazer um ponto alto, um ponto picô e um ponto alto. Tá? Aí agora eu vou fazer um ponto picô, um meio ponto, um ponto picô, um meio ponto. Então aqui na verdade eu tenho que ter 3. Ficou faltando aqui, gente. Espera aí. Ó, aqui, ó. Espera aí, só um minutinho, ó. Vamos lá, voltando aqui de novo. Olha, eu pulei esse ponto e fiz aqui no segundo um meio ponto. Aí fiz um ponto picô. Agora aqui, ó, eu vou fazer novamente um meio ponto, 3 correntinhas e aí eu faço um ponto picô. Aqui novamente, um meio ponto e mais um ponto picô. Então, vou explicar novamente, porque até eu fico nervosa aqui, ó. O que acontece? 2, 4, 6, 8... Tá certo. Aqui eu pulei esse primeiro ponto. No segundo ponto, eu fiz um meio ponto e um ponto picô. Novamente, venho aqui no próximo, faço um meio ponto e um ponto picô. No outro, eu faço meio ponto e um ponto picô. Então, você tem que saber
que aqui desse lado vão ficar 3 picôzinhos e aqui no meio vão ter 2 pontos altos, ó, um ponto picô, opa, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então vamos lá, ó, ficou um ponto alto no mesmo lugar. Agora aqui, ó, como esse lado aqui é espelho desse, aqui eu tenho que fazer agora um ponto picô antes de fazer o meio ponto. Então vamos lá, o ponto picô, 3 correntinhas, um meio ponto, 3 correntinhas para fazer o ponto picô. Faça um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Agora, já fiz o segundo ponto picô, né? Agora aqui, outro meio ponto. 3 correntinhas. Faça um ponto baixíssimo na primeira correntinha. E um meio ponto aqui, ó, nesse último aqui, e vou pular esse aqui, ó, e venho já direto pro outro, ó. Então, em vez de ser aqui desse primeiro, eu vou pular ele e vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, ó. Deu para entender? Ó, vou repetir. Terminei aqui o ponto, dou uma laçada, pulo esse ponto aqui e venho aqui, ó, e faço um meio ponto. Então, ó, fazendo meio ponto, agora o que eu tenho que fazer? 3 correntinhas e vir aqui, ó, e arrematar com ponto baixíssimo para terminar o meu pontinho picô. Novamente, eu venho aqui no próximo, faço um meio ponto, 3 correntinhas, coloco um ponto baixíssimo na primeira correntinha e terminei o meu segundo picô, tá? Ó, agora aqui venho, ó, novamente, faço um meio ponto, 3 correntinhas e faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha para arrematar o meu picô. Nesse central aqui eu vou fazer um ponto alto, eu vou depois, no finalzinho, eu vou dizer como é feito, vou falar todos os pontos aqui para vocês conseguirem anotar, tá bom? Então olha aqui, ó, faço um ponto picô, arremato aqui e faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Então aqui, ó, já tem o alto da minha coroinha, tá? Então agora já vou começar com ponto picô, porque eu vou fazer o outro lado da coroa. Então aqui, ó, eu começo com 3 correntinhas para fazer o ponto picô, e nessa primeira correntinha aqui eu faço um ponto baixíssimo, que é para arrematar o pontinho picô. Aí eu faço um ponto, um meio ponto aqui no próximo ponto, faço mais 3 correntinhas e arremato as 3 lá na primeira com ponto baixíssimo. Então aqui já tá o segundo picô. Aí eu venho aqui, ó, faço o meio ponto, mais um pontinho picô, ó. Gente, ponto picô é uma gracinha, ele que faz assim a graça do trabalho, né? E vem aqui, ó, e faço o meu último meio ponto aqui da carreira. Então agora eu vou pular esse aqui, ó, e já venho para outra carreira, para a próxima alcinha. Pulo esse primeiro e já venho aqui no segundo, ó, e já faço o meu primeiro meio ponto. Então agora eu vou repetir para vocês como eu fiz aqui, tá? Vamos lá, ó. Eu vim,
terminei o trabalho e aí fiz um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho aqui, no primeiro ponto de base da alcinha. Vim para o próximo ponto e fiz um meio ponto, que aqui é o segundo ponto, tá? Aqui é o primeiro, eu pulo esse primeiro e venho aqui pro segundo. Fiz meio ponto, um pontinho picô, mais um meio ponto, um pontinho picô, mais um meio ponto, um pontinho picô, e aqui, ó, no ponto central eu fiz 2 pontos altos, um picô e mais um ponto, 2 pontos altos não. Eu fiz um ponto alto, um ponto picô e um ponto alto no mesmo lugar. Então eu tinha falado 2 pontos, mas não são. É assim, um ponto alto, um picô, um ponto alto, fazendo um Vzinho aqui. Então aqui é o alto da coroa. Agora aqui eu venho, já começo fazendo, depois de fazer esse ponto alto, eu vou fazer um ponto picô, um meio ponto, um ponto picô, um meio ponto, um ponto picô, um meio ponto. Vou pular esse último aqui e já venho para o segundo da próxima alcinha. Eu fiz esse vinho aqui também. Vai ficar muito bonito na mesa, né? Todo mundo agora quer ter. Então, gente, é isso. O suplá foi feito, né? E olha só, aqui, ó, a emendinha fica pouca, tá vendo? Você não consegue muito ver onde tá a emenda do trabalho. Isso é importante, né? Fica um trabalho limpo.